Cara, isso me deixa louco. Saber que você pode parar de respirar agora e você não sabe para onde você vai. Você pode morrer daqui 2 dias, 3 dias, não fazer o que você queria fazer sua vida inteira, ficar esperando para isso. E você ter medo da morte, você não conseguir viver porque você tem medo da morte. Me deixa louco saber que tem tanta gente da nossa geração, tem tanta gente mais velha que sempre viveu a vida no automático, só buscando aquilo que sempre quis, querendo ir para onde os próprios sonhos pediram para ir e não sabem para onde vão, não sabem o que estão fazendo, não sabem que estão vivendo. Cara, isso tem me deixado louco, porque é, eu tava. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Eu tive 2 velórios e há 2 semanas, 3 semanas atrás, minha cachorrinha também partiu de uma forma muito trágica também. E nossa, como que a gente fica reflexivo. E a gente vê que lendo Hebreus, lendo Coríntios, como que Jesus ele veio e ele veio com essa intenção de tirar o medo da morte, de tirar o poder da morte. Jesus ele veio com isso. E eu fico tão indignado, cara, porque, nossa, assim, mesmo sendo muito novo, cara, eu sou tão grato a Deus por essa revelação de Deus que às vezes você pode não ter que Jesus veio sobre a terra, ele fez em corpo de homem para que fosse justo a morte dele, que limpasse nossos pecados, que a gente não poderia, porque a gente não é digno, a gente é ruim, você sabe disso. Não adianta você ir ajudar os outros, fazer filantropia, você é ruim e eu somos ruins. É nossa natureza. E Jesus fez isso e ele se ressuscitou, o Pai ressuscitou ele, para que não houvesse mais poder, a morte não tivesse poder sobre nós. Então, mesmo que a gente morresse nesse mundo, não é aqui que a gente vai ficar. Porque a gente tem um Pai, a gente tem Jesus que preparou o caminho até o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu fico tão, cara, tão indignado, porque eu vejo uma pessoa. Segunda-feira eu fui no velório de uma pessoa que morreu com 46 anos. Quarta-feira, hoje, eu fui no velório de uma pessoa que morreu aos 32 anos. Meu, e o meu coração, ele. Nossa, como que eu fico triste. Talvez se você não sabe para onde você vai, talvez se você tem medo da morte, e eu já tive medo da morte. Cara, Jesus ele veio para ser o seu Senhor. E o senhorio de Jesus é para isso. A gente não vive, eu não vivo, eu não perco. Não é perder aqui, para muitas pessoas elas pensam que eu perdi, mas eu não vivo a minha adolescência dos meus 19 anos empreendendo, trabalhando faz 6, 5 anos, desde 13 anos, desde eu não tive a mudança da minha vida dos 16 para 17, de conhecer Jesus, de parar tudo aquilo que eu fazia, de querer eliminar tudo aquilo que havia na minha vida, que não glorificava a Deus, porque eu apenas senti algo. Cara, Deus é real. Jesus ele veio e ele tira esse medo do nosso coração. Como é bom eu saber que se alguém que eu amo morrer, se eu morrer, para onde que eu vou? Com quem eu tô? Cara, coloca isso na sua cabeça. Você, mulher, homem, jovem, velho, coloca isso. Jesus, ele é mais que o suficiente. Jesus, ele não é um nome que a gente ouve desde que a gente nasceu. A gente tem esse privilégio, mas ele veio, ele morreu por nosso pecado. Jesus, ele não é uma regra. Jesus, ele não é uma religião. Jesus é alguém. E Jesus, ele se fez carne por mim, por você, e por ele a gente tem a salvação. Cara, para de viver essa vida, às vezes, que você fica vagando, que você vai um pouco na igreja, que você nunca foi, que você vai na balada, e você não tem propósito de vida, você não sabe o que tá acontecendo, você tem medo de morrer amanhã porque você nunca viveu sua vida de verdade, você não viveu um dia certo. Eu falo pra você, eu já vivi muita coisa nessa vida, mesmo sendo muito novo, e muita coisa muito prazerosa, muita coisa muito boas. Só que depois que eu conheci a Deus, eu vi o que que era a vida. A palavra fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essas palavras, se a gente não pega para entender, falar para o Espírito Santo falar no nosso coração, isso nada muda. E é por isso que eu falo para você, Jesus, ele tem poder, o nome de Jesus tem poder, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus que fazia milagres, maravilhas, ele faz hoje. Eu sinto ele na minha vida e você pode sentir também. Esse vídeo é um vídeo de urgência para você. Cara, um dia você vai morrer. Um dia alguém da sua família provavelmente vai morrer, infelizmente. A gente não foi preparado para a morte. Isso veio através do pecado, e o pecado veio através de Adão. E a gente não foi feito para isso. Jesus também chorou no momento de morte. Ele se indignou daquilo ali. E
É um vídeo de urgência porque eu não sei, infelizmente, quando eu ou você vai partir. E eu não posso sair dessa terra, não posso passar disso aqui sem te falar. Cara, a gente tem não só uma solução, mas a gente tem o extra de tudo. Jesus, ele não é só aquele que veio para nos trazer vida, mas vida em abundância. Eu falo isso cheio de felicidade, porque mesmo tendo essa semana muito triste, pesada, morte é triste. Eu sei o que Jesus fez por nós. Eu sei que aquele cara na segunda-feira que eu fui, que deixou dois filhos, uma mulher, ele morreu e as pessoas sabem que ele foi para o céu porque a vida inteira ele foi gasta dele para Jesus e foi uma bênção. Então, cara, não viva mais uma vida sem propósito. Não pare de viver, andar, saber, não saber onde você vai. Para de acordar, não saber onde você está. Valoriza cada segundo. Jesus, ele morreu porque ele te ama, porque o Pai te ama. O Espírito Santo pode habitar na sua vida, o Espírito de Deus, que tem todo o poder. Ah, Felipe, mas como? Mas como? Aonde? Não sei. Cara, pega e pede revelação para Deus. Fala assim: Senhor, não te conheço, mas me ajuda a te conhecer. Eu estou aqui para isso. Caso você queira falar alguma coisa aqui embaixo, fica à vontade. Eu quero desabafar isso com vocês porque é tão maravilhoso quem Jesus é. É tão maravilhoso aquilo que ele fez por mim, pela sua vida. É tão poderoso o que o Espírito Santo pode transformar o nosso coração, que nem ele me transformou. Que eu queria deixar essa palavra para você. Que Jesus vive. Jesus, ele vive e ele vive mostrando que você não precisa morrer. Você só precisa partir dessa terra, mas isso não é morte. A morte é quando a gente não conhece Jesus e a gente não tem Jesus. Que você possa viver uma vida nessa terra cheia de Deus e após essa vida você e sua casa possam ser salvos. Em nome de Jesus, esse é o anseio do meu coração. Deus abençoe.